Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse momento especial na presença do Senhor. Que Deus, pelo seu Espírito, ministre a sua vida e o seu coração através desta palavra. Eu queria compartilhar rapidamente alguns versículos do Salmo 121. Ali está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. Davi certamente teve experiências lindas, profundas e surpreendentes com o seu Deus. Por isso, os salmos são tão consoladores, eu diria, e são instrutivos, nos trazem orientações muito seguras e preciosas para a nossa vida. Por quê? Porque nos Salmos, Davi, ele expressa a sua experiência com Deus, como Deus lidou com ele, como Deus o assistiu nas mais diferentes situações e circunstâncias pelas quais ele passou. Mas nos Salmos, nós também vemos a gratidão que brotava do coração de Davi em função da assistência e o cuidado de Deus na sua vida. E também nós temos ali a forma como Davi se relacionava com este Deus, o nível de comunhão que Davi desenvolveu por causa dessa sua experiência e da forma como Deus tratou a sua vida em todos os momentos. Por isso, quando a gente lê os Salmos, a gente com certeza consegue extrair tantas lições, tantos ensinamentos que são preciosos para a nossa vida, que nos ajudam a nós nos posicionar e também nos trazem entendimento de como fazer numa hora em que situações mais complexas se apresentam diante de nós. Por isso, esse Salmo 121, ele é muito precioso. Diz aqui no começo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi aqui mostra claramente que quem era o seu protetor era o seu Deus, o Deus no qual ele confiava. E é claro, nós podemos transpor isso para a nossa própria vida. Quem precisa ser o protetor da nossa vida é esse Senhor, é esse Deus vivo e todo-poderoso que se apresenta nas Escrituras como o único e verdadeiro Deus. Porque ele se propõe a guardar e proteger os seus filhos na trajetória das suas vidas. E isso é muito precioso, isso é consolador, isso nos anima e precisa nos impulsionar a nós confiarmos nele cada vez mais de todo o coração. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. O que é socorro? Socorro significa auxílio quando os nossos recursos se esgotam. Significa nós recorrermos a alguém para que ele estenda a sua mão e nos auxilie a nós ultrapassarmos barreiras, a vencermos obstáculos, a sermos reconduzidos a um caminho de vitória e de segurança. Davi diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Por quê? Porque com certeza nós enfrentamos lutas. E eu diria, olhando aqui
para esse texto que nós precisamos desse socorro por algumas razões. Primeira delas, porque em várias áreas da nossa vida, nós ainda somos fracos e dependendo da situação, nós não somos, às vezes, sábios, não temos a compreensão de qual decisão tomar para podermos ultrapassar aquele obstáculo e sermos vencedores em Cristo Jesus. Então, é tão importante que nós entendamos que tem um socorro à nossa disposição. Mas eu também diria que esse socorro é tão importante porque muitas vezes nos falta conhecimento, nos falta entendimento das orientações de Deus a serem aplicadas em certas situações e que nos dariam a vitória, mas às vezes nós ainda não temos esse entendimento e precisamos obtê-lo. E então, recorrendo ao Senhor, tantas vezes o próprio Espírito nos ilumina e nos traz uma direção para que então nós, tomando a decisão trazida pelo Senhor, possamos vencer e ter a nossa vida conduzida e guiada pela sua mão todo-poderosa. É por isso também que nós vamos encontrar na palavra de Deus desafios para nós crescermos cada vez mais em Deus. É tão importante, você que me ouve nesse momento, você se sentir desafiado, você precisa crescer, você precisa conhecer mais a Deus. Por exemplo, lá em Oséias 6, versículo 3, o Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um desafio diário na nossa vida que nós temos que acatar, que nós cresçamos e continuemos a crescer, que nós não nos acomodemos, que nós não imaginemos que já estamos num patamar autossuficiente para poder enfrentar as situações do dia a dia e para poder conduzir a nossa vida de uma forma vitoriosa. Não. O crescimento precisa ser algo constante, tem que ser algo diário em nossas vidas. Isso é exatamente o que o profeta nos diz. Também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 18, diz, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ali o apóstolo, inspirado pelo Espírito, nos desafia a crescermos na graça, que é comunhão com o Senhor, é relacionamento, é intimidade, mas também no conhecimento, que é mergulhar na palavra de Deus. Então, o conhecimento e a prática da palavra de Deus vão cada vez mais fortalecer a nossa fé. E esta fé se tornará uma fé cada vez mais inabalável, e ela certamente nos manterá de pé em toda e qualquer circunstância pela qual nós passarmos na nossa vida. Aqui no versículo 3 ele diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Sabe, eu fico imaginando uma criança que está aprendendo a caminhar e ali o pai ou a mãe ao lado daquela criança cuidando para que ela não caia. É assim que o Senhor se propõe a cuidar de nós. Diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem. O Senhor estará ali, ao nosso lado, nos cuidando, porque o seu desejo é que nós sejamos vencedores, que nós ultrapassemos barreiras, que nós não tropecemos na caminhada, mas que nós, olhando firmemente para Ele, possamos avançar numa vida cada vez mais abundante, numa vida que cada vez mais agrade o coração do Deus que nós decidimos servir. E uma outra razão, então a primeira razão porque nós precisamos do socorro do Senhor, é porque ainda há várias áreas da nossa vida em que nós somos fracos e não temos o conhecimento, o entendimento suficiente para
tomarmos as decisões corretas e vencermos os obstáculos. Uma segunda razão é que nós temos inimigos ao nosso redor que tentam nos derrubar. Primeiro deles é a nossa própria natureza carnal. É o nosso velho homem dentro de nós, ele é um adversário, porque ele tenta sempre de novo nos puxar de volta às práticas antigas, às práticas que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. Ele é um adversário terrível. Por isso Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala exatamente sobre isso, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. É algo constante na nossa vida. Como vencer? É claro, nós vamos vencer se nós cada vez mais alimentarmos o nosso espírito com os recursos que o Senhor coloca à nossa disposição. E esses recursos chamam-se Palavra de Deus, chama-se oração, chama-se comunhão, chama-se encher-se do Espírito Santo. Se nós buscarmos os recursos que Deus disponibiliza, com certeza seremos fortalecidos no Espírito e a nossa carne, ela se manterá crucificada, não prevalecerá em nenhuma situação, em nenhuma circunstância das nossas vidas. E é tão importante que nós entendamos isso. Por quê? Porque ao nosso redor há tantas coisas que instigam a nossa carne, que querem levar a nossa carne a se satisfazer, a buscar o seu prazer. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, na palavra de Deus, nos princípios e verdades do Evangelho, nós vamos saber discernir todas essas sutilezas e vamos vencê-las todas em nome de Jesus. Um segundo adversário que está ao nosso redor, a Bíblia chama de mundo, que é um sistema no qual nós habitamos e que jaz no maligno. Nós estamos no mundo. É um sistema no meio do qual nós estamos. Nós não podemos sair dele ainda, não é o nosso tempo, mas nós temos que discernir como ele age, temos que nos posicionar em fé em Cristo Jesus e temos que usar os recursos para podermos subjugar o mundo. Então a Bíblia diz que ele jaz no maligno e por isso ele é extremamente sutil nas suas ações, ele é enganoso nas suas propostas e é por isso que nós temos que estar muito bem afinados com Deus, estar em plena sintonia com o Senhor, porque então nós vamos discernir todas essas sutilezas, todas essas armadilhas e vamos poder resistir e não vamos nos deixar enganar por esse inimigo que está ao nosso redor. Por isso, essa palavra do salmista, de nós buscarmos o socorro no Senhor, ela é tão importante, porque Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que dispõe de recursos, Deus é aquele que sempre de novo quer estender a sua mão para nos ajudar e para nos abençoar. Em nome de Jesus, Deus nos fortalecerá e nós venceremos esse adversário sutil que a Bíblia chama de mundo, no meio do qual nós estamos, mas ao qual nós não pertencemos mais, porque hoje nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E um terceiro adversário que nós temos que vencer é o próprio diabo. Lá em Efésios 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra as forças das trevas que nos circundam e que nos atacam constantemente para nos tirar do caminho, para nos afastar da fé, para nos remover da nossa total dependência do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos nos revestir sempre de novo da armadura espiritual, a verdade, a justiça, a obra da cruz, o poder do Evangelho, a palavra de Deus, a fé, são instrumentos importantes que vão nos manter fortes para vencer
toda cilada do adversário. O diabo virá, mas não prevalecerá se nós estivermos revestidos com a armadura que Deus disponibiliza aos seus filhos. O apóstolo Pedro também diz, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o conselho é, resistam-lhe firmes na fé. Sabe, nós temos que nos firmar em Deus para podermos resistir a todas as armadilhas e sutilezas do adversário contra nós. É Cristo, é a palavra de Deus nos sustentando e nos fortalecendo cada dia. Então, voltando ao texto, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes nós precisamos de socorro por N circunstâncias com as quais nós nos deparamos durante a jornada da nossa vida? E a resposta é muito clara, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nunca esqueça, nós temos um Deus que se propõe a nos socorrer em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Mas no final, no versículo 7 do Salmo 121, o salmista diz, o Senhor guardará você de todo mal. É uma promessa, Deus vai guardar você de todo mal. Ele guardará a sua alma, a sua vida interior. No versículo 8 diz, o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. É a promessa do Senhor. Por isso, nós somos chamados a nos firmarmos cada vez mais em Jesus, o nosso Redentor, cada vez mais rendermos a nossa vida e os nossos caminhos nas suas mãos, para que então tenhamos este amparo, tenhamos esta proteção de Deus ao nosso redor constantemente. E entenda, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos guardar, Ele tem todos os recursos necessários para nos sustentar na caminhada, para nos orientar, para, enfim, manter os nossos pés firmes e seguros. Por isso, a minha palavra é, meu querido, minha querida, que me assiste nesse momento, que você entenda que há um Deus que lhe ama, um Deus que investiu o que de mais caro Ele tinha, o seu próprio Filho, para atrair você, para resgatar você, para trazer você para perto dEle. E eu digo, se esse Deus investiu o seu próprio Filho para resgatar você, certamente Ele também colocará à sua disposição todos os recursos que você precisa para se manter firme, para vencer barreiras, para vencer batalhas, para vencer tentações, para vencer oposição. Ele não vai se afastar de você em tempo algum. Por isso, renda-se a Ele, esteja conectado com Ele e dependa dEle todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa palavra tão linda, tão preciosa que o salmista nos traz, a sua própria experiência. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Pai, que o Teu Espírito plante essa convicção em nosso coração, porque tantas vezes precisamos de socorro. Mas, Senhor, Tu és o nosso socorro. E eu oro por cada pessoa que está, ó Deus, assistindo a essa palavra. Pai, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor, ó Deus, derrame do seu Espírito, que o Senhor haja em cada vida. Pai, levanta um povo que cada vez conheça melhor o seu Deus, levanta um povo que aprenda a confiar cada vez mais no Senhor, levanta um povo que realmente renda a sua vida nas mãos de Deus, para que não ande vacilante, para que não tropece e caia constantemente, mas assistido pelo Senhor, socorrido por Deus, possa ser sustentado de pé, possa vencer as barreiras e possa prosseguir na sua jornada de fé, firme e inabalável, olhando para esse Deus tremendo e vencedor.
Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és, sim, Tu és o auxílio daqueles que confiam. Deus, dá-nos experiências cada vez mais reais e profundas com o Teu cuidado e a Tua proteção. Eu oro, meu Deus, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, só lembrando nossas atividades do final de semana. No sábado, hoje nós vamos ter essa semana o jantar dos casais. Já muitos casais se inscreveram. Vai ser um tempo especial de comunhão e de ministração às famílias, para que a bênção de Deus venha sobre os lares e nós tenhamos famílias cada vez mais firmadas em Cristo, estruturadas nos princípios da palavra de Deus. No domingo, nós temos as nossas reuniões, cultos tremendos, poderosos, cultos da família. Cremos na presença e na manifestação de Deus. Não falte, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Será um tempo de refrigério, de adoração, mas também de ministração de Deus na sua vida. Obrigado por você ter estado conosco nesta hora. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.